pessoal. Dando continuidade, então, à disciplina de projetos industriais do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nós vamos entrar agora no assunto sobre arquitetura e engenharia do projeto. Essa aula eu fiz a subdivisão da seguinte maneira: vou dar uma breve introdução com a motivação sobre o assunto, depois a gente entra na parte de variáveis indispensáveis para o funcionamento do projeto, quais são os itens que todo projeto industrial deve conter, e, por fim, a parte de arranjo físico ou a parte de layout. Então, para nós começarmos a nossa aula, a gente precisa entender que a arquitetura do projeto possui pelo menos duas características básicas. Primeira, a funcionalidade, e a segunda, economia de custos. A funcionalidade está relacionada aí com o arranjo. Ela vai estabelecer dentro do seu projeto qual que é a melhor maneira de você fazer o arranjo físico dos seus equipamentos, alocação de mão de obra, alocação de recursos, e entre outros. E, por fim, economia de custos. Qual que é a melhor combinação de materiais, equipamentos, matéria-prima, onde eu vou obter o maior lucro e reduzir os meus custos? Aí eu preciso entrar com a questão de engenharia. Eu preciso saber como economizar energia, como economizar matéria-prima dentro do meu processo de fabricação. Preciso estabelecer algumas normas, algumas regras para saber qual que é a melhor opção, aonde eu vou ter aí uma economia desses custos. Entra aqui também a parte de engenharia de confiabilidade, a parte de manutenção, onde eu estarei fazendo arranjos, onde estarei fazendo manutenções programadas, para que haja aí a menor perda de recursos, e futuramente aí economizando aí as nossas verbas. Então, a funcionalidade, então, é para permitir os processos produtivos mais rápidos e seguros. Então, como eu falei anteriormente, isso daqui vai depender principalmente aí do layout ou do arranjo físico. E quando eu torno o meu processo produtivo mais rápido, isso aqui quer dizer que eu consigo produzir uma boa quantidade do meu produto em um tempo de espaço, um tempo menor. E de maneira segura, eu consigo aí ter uma maneira eficiente e consigo obter aí a maior quantidade de produto sem ter algumas perdas. E a economia de custos é para evitar obras desnecessárias ou nada práticas. Às vezes você precisa aí fazer a expansão ou até mesmo o rearranjo físico aí da sua planta, e a partir do momento que você não sabe fazer aí um arranjo físico de acordo com a estrutura da sua planta, no futuro você vai ter obras desnecessárias ou que você vai precisar aí interromper a sua linha de produção ou até mesmo aí se deslocar para outras unidades para que você possa fazer aí essas obras inerentes ao seu processo. Então, os resultados dos estudos arquitetônicos, eles são traduzidos por um conjunto de plantas que visam somente atender às necessidades legais, como também orientar a execução das obras civis. Todo projeto terá a participação de um engenheiro civil ou da parte da construção civil, que ele vai auxiliar na parte dos seus estudos arquitetônicos. E a partir disso você terá plantas, e essas plantas vão mostrar para você quais são as melhores opções desse seu layout para que você faça a instalação dos seus maquinários, da parte de produção de energia e assim por diante. E a partir disso você dá início aí às suas obras civis. Aqui é importante considerar que a conservação das plantas é muito útil para possíveis consertos ou manutenção pelo resto da vida. Você precisa ter essa planta original. Quando você for fazer alguma modificação, você precisa ir até os órgãos regulamentadores, precisa de licenças ambientais, de licenças de prefeitura, de novas instalações, do governo e assim por diante. Então, você precisa ter essa planta e para você conseguir também identificar quais serão as mudanças, aumento de área útil,
aumento de área construída, a questão também de você saber aonde passam as partes hidráulicas e elétricas, sem precisar quebrar parede, ou então você fazer alguma modificação onde vai afetar essas partes. Geralmente, na maior parte das indústrias, toda a parte hidráulica e elétrica, ela é bem sinalizada, ela mostra muito bem onde que está entrando a água ou a parte elétrica e onde que é a saída. Então, mas a planta vai te auxiliar bastante, vai te guiar bastante aí numa futura ampliação ou numa futura modificação aí da estrutura. Então, o arquiteto participa de muitas definições em associação com o engenheiro. Ele que vai te mostrar quais são as melhores opções para fazer esse arranjo. Geralmente, o layout, quem faz é o engenheiro de produção. O engenheiro mecânico aqui vai atuar no arranjo dos equipamentos. Por exemplo, você não vai colocar um trocador de calor que necessita aí de elevar ou abaixar a temperatura de um determinado fluido que você tem perto de uma fonte de calor. Não tem porquê, você terá perdas de energia, você vai demorar mais para arrefecer ou então esquentar esse seu fluido, e isso daí vai acabar influenciando bastante aí na hora que você fizer esse arranjo. Então, você precisa ter um arquiteto aí para fazer essas definições. Então, o estudo de engenharia aqui vai ter por objetivo determinar o processo de produção, os equipamentos e as instalações, tornando possível o cálculo dos custos de investimento de operação. Então, o processo de produção, mais para frente nessa aula vocês vão ver aí que necessita aí de um fluxograma para entender como que é feito esse processo de produção, e a partir disso vocês vão determinar quais são os melhores equipamentos e qual que é a melhor localização desses equipamentos e as suas instalações. Para isso, eu consigo aí, a partir disso, eu consigo tornar possível o cálculo dos custos de investimento de operação. Eu saberei aqui quais são os equipamentos, de onde eles serão trazidos, se vai ser importado ou não, se eu terei aí a necessidade de uma manutenção proveniente de outro país, de outra região. Então, eu consigo obter todas essas informações a partir aqui do estudo de engenharia. Então, definem-se os equipamentos principais necessários, ao mesmo tempo que se estuda o processo de produção. Você precisa entender previamente como que é dado aí o seu processo produtivo, você trabalha dentro dessa planta, e a partir disso você precisa de especialistas que vão determinar aí quais são as melhores opções de equipamentos para serem utilizados no seu processo industrial. Nas primeiras aulas de projeto, a gente viu que cada projeto ele é diferente, ele não existe nenhum projeto igual ao outro. Mas você tem pessoas que já têm uma certa experiência, que já trabalharam nas áreas semelhantes ou parecidas a esse processo industrial, que possivelmente vocês estarão desenvolvendo, e esse know-how acaba ajudando muito na hora de você fazer a definição desses equipamentos. Por exemplo, num processo produtivo de açúcar e álcool, vocês precisam saber quais são os equipamentos. Você sabe que vai ter lá para fazer extração do caldo da sacarose da cana-de-açúcar, você precisa ter uma moenda ou então um difusor, mas você precisa fazer a lavagem da cana, você precisa separar materiais metálicos, você precisa fazer o desfibramento da cana-de-açúcar, você precisa, depois que fizer a extração do caldo, da sacarose, se for para produção, para a linha de produção de açúcar, você precisa ter evaporadores, cozedores, centrífugas. Para a produção de etanol, você precisa ter dornas de fermentação, você precisa ter destilaria, precisa ter aí certos equipamentos. Precisa ter centrífugas, precisa ter bombas, precisa ter aí vários arranjos físicos que possam te ajudar. Sem contar que você precisa também ter uma caldeira, precisa ter a parte de geração de energia, toda essa questão. Então, se a gente pegar no processo da produção do açúcar e do etanol e comparar aí com o processo produtivo do papel e celulose,
nós temos aí algumas condições parecidas. Temos lá a caldeira, temos bombas hidráulicas, pneumáticas, que são comuns aos dois processos. E isso me favorece, quando eu tenho conhecimento, eu preciso definir quais são esses equipamentos necessários para a minha linha de produção. Então, conhecidos todos os tipos de equipamentos necessários, eu preciso determinar o equipamento exato e comprar definindo marca, fornecedor, origem, custo e outras condições. Então, definiu a marca, nós temos várias marcas aí no nosso mercado. Eu preciso escolher aquela que melhor atende às minhas condições. Geralmente são as marcas mais conhecidas, que já estão há mais tempo no mercado. A partir disso, eu preciso ter aí um fornecedor. Geralmente eu consigo trazer aí esses equipamentos de fora do país para fazer a instalação no nosso país, onde nós estaremos implantando o nosso processo de produção. E a partir disso eu preciso determinar essa origem. Vai ser lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, ou outro país, e eu preciso entender qual será o custo. E aqui estão englobados todos os custos: importação, manutenção, atualização. Então, tudo isso precisa ser bem estabelecido dentro desses tipos de equipamentos necessários. Então, para a seleção dos equipamentos, é preciso ter em conta fatores como aí custos, o país de origem, facilidade de crédito e outras considerações financeiras. Aqui a facilidade de crédito, a gente sabe que nós temos alguns bancos onde nos dão financiamento. Eu consigo, através da submissão de projetos, fazer a captação de recursos. E determinando aí alguns equipamentos, eu consigo ter uma facilidade de crédito melhor do que alguns outros. Qual será a moeda de pagamento? Preciso estabelecer como que eu vou pagar. Se eu estou trazendo de um país que a moeda é o dólar, eu preciso fazer a conversão, preciso levar isso em consideração. Tenho taxas de importação. Se for a outra moeda qualquer, eu preciso entender. A possibilidade também de ampliar a capacidade produtiva. Geralmente eu já compro um equipamento que eu posso aumentar a minha capacidade. Eu começo lá com uma instalação do tamanho mínimo, mas já com uma possibilidade de futura ampliação. Preciso ter uma assistência técnica. Tem muitos equipamentos que a gente acaba comprando e que não tem uma assistência técnica perto da nossa localidade, então preciso trazer essa pessoa para dar essa assistência de longe, de outro país, e isso acaba fazendo aí a dificuldade aumentar. A manutenção em peças de reposição, como eu falei para vocês, geralmente a gente escolhe marcas mais comuns que estão aí no auge do mercado, devido aí à disponibilidade de manutenção em peças de reposição. Quando você compra de uma certa marca desconhecida, essas peças serão um pouco mais escassas, fica um pouco mais difícil para eu conseguir fazer a compra aí desses materiais, desses equipamentos. E, por fim, a facilidade de montagem no país. A gente percebe aí, em alguns casos, que eu preciso ter aí uma logística muito forte e muito complexa para que eu consiga fazer a minha montagem. E isso aqui demanda certo custo, vai demandar aí algumas condições um pouco mais complexas na hora de fazer aí a instalação desses equipamentos. Quais são as variáveis indispensáveis dentro aí do meu projeto? Então, eu preciso estudar também as necessidades detalhadas de cada uma das variáveis indispensáveis para o funcionamento da empresa, em diferentes níveis de produção. Então, quando eu falo aqui de estudar as necessidades detalhadas, é você expandir cada etapa, cada variável e fazer um estudo minucioso de cada uma dessas necessidades. Aí você precisa levantar custo, operação, mão de obra, manutenção e assim por diante. E em diferentes níveis de produção. É lá na entrada, é no processamento, é na saída. Então, eu preciso entender muito bem como que funciona. Então, a primeira questão aqui, primeira variável indispensável aqui do meu processo de produção. Matéria-prima. Quais são as matérias-primas necessárias para o processo de produção e qual é a quantidade necessária de cada uma para a obtenção de uma unidade de produto?
Isso, eu preciso fazer esse estudo, terei lá cálculos de balanço de massa, balanço de energia, quanto que vai entrar e quanto que vai sair. Preciso saber se naquela região onde eu estou me instalando há uma grande disponibilidade dessa matéria-prima. Preciso entender também se haverá desgaste dessa matéria-prima, se eu consigo fazer o estoque ou não, se eu consigo fazer a reutilização ou não. Então, é um fator muito crucial, é uma variável que é indispensável. Outra questão, a origem da matéria-prima e custo de transporte de uma unidade desde sua origem até onde está localizada a empresa projetada. Comentei já com vocês, tem uma empresa aqui na região daqui de Marabá, que ela faz a importação de sua matéria-prima lá do sul e do sudeste, devido aí à falta de qualidade da matéria-prima dentro aqui da região de Marabá. E isso acaba encarecendo aí a unidade produzida, a unidade final. Isso daí acaba prejudicando aí para o seu consumidor na hora de você estabelecer o preço. Se são produtos perecíveis, eu preciso saber se eu consigo estocar ou não. Há dificuldades de obtê-los. É fácil a obtenção? É fácil a extração? Sim ou não? Se for uma matéria-prima e vegetal, é fácil o meu plantio? Precisarei aí vou depender do clima, da região, sim ou não? Quanto deve haver em armazenagem de cada matéria-prima para evitar problemas de abastecimento e como devem ser armazenadas? Eu, por mínimo que seja o tempo de estoque, eu preciso ter uma certa quantidade aí no meu estoque para que eu não fique parado. Para você parar um processo industrial, isso leva tempo. Vou pegar, por exemplo, aí a produção de açúcar e etanol, que é uma área que eu já trabalhei. Quando você dá início à sua linha de produção, quando entra a primeira tonelada de cana-de-açúcar para ser extraída, até você produzir todo o açúcar e todo o etanol dessa primeira tonelada de etanol, você vai levar aí em torno de umas 15 a 18 horas. Então, até você colocar a sua caldeira para funcionar, liberar o vapor para a sua linha de produção, isso leva um certo tempo. Se acabou a sua matéria-prima, você vai ter que esperar toda aquela matéria-prima que já está sendo processada terminar esse processamento, isso daí vai levar em torno aí de umas 15 a 18 horas, e você precisa fazer a parada. Aí, para você parar, esperar os seus equipamentos esfriarem, esperar aí o retorno, isso daí vai acabar tendo prejuízo aí na hora de você produzir. Os secundários, eles agregam-se, mas em proporção pequena aí ao seu produto final. Eles precisam ser estudados da mesma maneira que a matéria-prima. Então, você precisa fazer aí o tratamento do seu caldo de cana-de-açúcar. Você vai ter lá a inserção de ácido sulfúrico para fazer o controle do seu pH. Então, vai ser um material indireto, que ele não é agregado ao produto final. Já quando você faz a inserção aí de alguns outros componentes químicos, você precisa ter aí que se agrega no produto final, por exemplo, o monoetileno glicol, ele é utilizado para fazer aí uma destilação mais completa. Chega uma certa hora que é uma certa pressão que você não consegue mais retirar a água do seu etanol. Então, você utiliza o monoetileno glicol para que você modifique aí a temperatura de ebulição da água e que você vai conseguir aí extrair mais água e deixar o seu etanol com uma porcentagem maior, com um grau alcoólico maior. Então, isso acaba agregando aí em proporção pequena, mas agrega. Você precisa fazer um entendimento aqui de outra variável indispensável, são os outros insumos. Eu preciso estudar o requerimento dos demais insumos, como eletricidade, água, combustíveis, lubrificantes e artigos de escritório, necessários à operacionalização da empresa, sempre com a consciência do que é ecologicamente correto. A maior parte das vezes aqui, eletricidade, nós estamos hoje trabalhando aí com plantas verdes, trabalho aí com a cogeração de energia, com a geração própria de energia.
A água, geralmente faço aí a instalação da minha indústria perto de fontes de alguns mananciais. Eu preciso fazer a utilização dessa água, mas eu preciso retornar também essa água para o meio ambiente. Preciso fazer um bom tratamento para que não haja aí contaminação de lençol freático ou que mexa aí no ecossistema da sua região. Combustíveis, geralmente levo em consideração aqui, eu faço a utilização de combustíveis verdes para que não haja a poluição. Lubrificantes, escolha aí com a melhor adesão, melhor qualidade, que vai diminuir aí, e assim por diante. Mão de obra, a gente já vem tratando sobre isso desde os primeiros tópicos aqui da disciplina. Uma vez determinadas as exigências dos materiais necessários, é indispensável também determinar a qualificação e a quantidade de mão de obra, assim como sua disponibilidade na região onde a empresa irá atuar. Eu não vou falar muito sobre esse tópico, que a gente já explicou bastante nas aulas anteriores. Então, aqui, a apresentação da engenharia, ela deve traduzir de maneira clara e resumida todo o processo físico de transformação. Por isso que eu pedi para vocês, nas aulas anteriores, para vocês elaborarem um fluxograma do processo produtivo que vocês vão fazer o projeto de vocês. Isso fica bem mais fácil, eu consigo entender. Se você passar aquele fluxograma para uma pessoa que não entende daquele assunto, ela vai conseguir fazer o entendimento sobre isso. Então, para a compreensão dos aspectos tecnológicos do projeto, é necessário descrever o processo de produção, que inclui os produtos, os subprodutos e as matérias-primas, os insumos, a mão de obra e os equipamentos utilizados. Então, você vai fazer aí um desenho, vai fazer um croquis aí, um fluxograma mostrando todas essas informações, colocando todos esses tópicos aí, todos esses insumos aí dentro das nossas informações. A descrição do processo deve permitir aos futuros leitores a compreensão de todas as fases e operações, porque passam os insumos, até a obtenção do produto final, explicando em cada operação o que acontece, qual a sua relação com as fases anteriores e posteriores, quais os equipamentos utilizados, quais os insumos utilizados, em que quantidade e qual é a mão de obra a ser utilizada. Então, isso aqui vai ser um guia para vocês fazerem aí o projeto de vocês. Então, tudo dentro dessa descrição, desse processo, você precisa inserir todas essas variáveis. Então, para facilitar a compreensão e ordenar utilizar um fluxograma, onde são apresentadas as fases de produção e suas inter-relações. Então, dentro desse fluxograma, você consegue compreender muito bem, de maneira mais fácil e organizada, quais são essas variáveis inerentes ao seu processo produtivo. Então, o fluxograma aqui vai ter como objetivo descrever de forma clara e simples, mediante uma representação gráfica, o processo de fabricação do produto. Quando você bate o olho no fluxograma, você consegue identificar o que está entrando, o que está saindo e quais são as etapas aí necessárias dentro da parte de processo. Então, coloquei aqui um exemplo aqui de fluxograma, você tem aqui uma determinada entrada, até chegar aqui numa determinada saída. E você consegue ver que cada uma dessas etapas, geralmente eu represento aqui por formas geométricas diferentes, mostrando decisão, mostrando aqui saída, mostrando aqui a inter-relação entre cada etapa. Então, você tem uma primeira entrada, a segunda vai depender da entrada, você vai ter aqui essa daqui que vai depender da segunda, essa aqui que vai depender da segunda, essa daqui também. Você tem processos aqui que podem ser ligados ou não. A gente parte aqui agora para a parte de layout. Eu preciso entender aqui como que é o arranjo físico da minha planta industrial. Então, para obter-se o máximo de rendimento do projeto, é evidente que os elementos físicos necessários para levar a cabo uma determinada produção não podem se situar de uma maneira arbitrária. É necessário definir a distribuição dos equipamentos. Então, nesse sentido, a utilização de um layout pode auxiliar na visualização da disposição dos equipamentos. Então, a definição formal aqui de layout é a distribuição espacial dos meios físicos da produção,
sendo que existem dois tipos de distribuição, por produto e por processo. Como que é a distribuição por produto? Então, os equipamentos se encontram localizados na sequência de um caminho a percorrer pelo produto em fabricação. Então, é tudo interligado, tudo na mesma sequência, sem haver aí certas ramificações. Agora, a distribuição por processo consiste no agrupamento por seções de máquinas e equipamentos que realizam tarefas similares. Então, você vai colocar lá máquinas que geram calor. Você vai agrupar todas na mesma região. Máquinas que precisam fazer aí a diminuição da temperatura. Você vai colocar tudo na mesma área. Máquinas que cortam, máquinas que vão fazer aí, fazer o tratamento de algum determinada matéria-prima. Então, você vai colocar aí dentro dessa distribuição por processo. Posso também ter aqui um arranjo físico linear, ou então por produto. Tenho aqui uma certa entrada. A partir dessa entrada, tenho aqui o meu produto, ele vai dando uma sequência. Faço análise aqui do meu sistema, geralmente é tudo feito por esteiras. Começo aqui na parte inicial, na entrada, faço uma sequência até chegar aqui no meu produto final. Por isso que eu classifico aqui como arranjo físico linear, ou então por produto. É uma sequência que não vai ser dividida. Ela percorre aqui pelas esteiras num caminho único. Já o arranjo físico, funcional ou por processo, eu vou fazer a subdivisão dos meus equipamentos de acordo aqui com a minha área. Então, por exemplo, processo de pintura, então todos os equipamentos aqui inerentes à parte de pintura estarão aqui nessa região. Tem aqui a bancada de montagem, então todo mundo que está relacionado aqui com a parte de montagem estará localizado nessa área. Inspeção de qualidade, equipamento de movimentação, processo de estampagem, processo de corte. Então, coloco todos os equipamentos de acordo aí com a parte do meu processo. Então, o estudo de layout vai me permitir determinar as áreas necessárias, levando em conta os espaços ocupados pelos equipamentos, o espaço de trabalho, as áreas de materiais e de circulação. Então, levando em conta as dimensões do terreno, os equipamentos com suas dimensões específicas e descrevendo detalhadamente o processo de produção em cada uma de suas sequências, localiza-se os equipamentos simplificando ao máximo o movimento interno de todos os elementos do processo de produção, que são eles os equipamentos, os móveis, mão de obra, matéria-prima e demais insumos. Eu recomendo aqui para que vocês assistam um filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. É um filme bem interessante que você vê aí a linha de produção, um arranjo bem linear. É um filme que vocês vão ter uma visão bem interessante sobre a questão aí do layout, que ele influencia bastante aí a parte do arranjo físico da sua indústria. As principais plantas de engenharia, acompanhadas das planilhas de cálculos, apresentam-se funcionais às arquitetônicas. Por que eu preciso ter essas plantas de engenharia acompanhadas com planilhas de cálculo? Eu preciso entender qual que é o meu rendimento. O engenheiro ele está preocupado com aumentar o rendimento e diminuir as perdas. A partir disso, eu preciso entender como que é a forma mais funcional e arquitetônica do meu arranjo físico. Por exemplo, de formas e de ferragens, você faz aí a separação. Você tem aqui a planilha de cálculo de locação, memorial descritivo dos cálculos, elétrica, telefônica e de incêndio com planta baixa, hidrossanitárias e pluviais, memorial descritivo do material da obra, cronograma físico e planilha orçamentária. Então, num projeto industrial, você precisa ter esses 8 itens. Você precisa apresentar todas essas plantas para que você consiga fazer o desenvolvimento aí do seu projeto. Por fim, aqui, a gente ressalta que um grande número de plantas, planilhas e esquemas são exigidos pelas prefeituras,
a depender do porte da atividade, bem como obedecendo à legislação específica. Isso precisa estar muito importante, você precisa ter pessoas ligadas para isso, para que você não sofra sanções no futuro. Você tem lá um incentivo fiscal para que você se instale, mas geralmente você tem algumas restrições. Às vezes é uma área de preservação ambiental, você precisa ter um certo controle dentro daquela região, e para isso você precisa, para você conseguir todas as suas liberações, todos os seus, todas as suas normas, todas as suas liberações da prefeitura, você precisa ter aí todas essas, todos esses documentos. Sem isso, você não consegue fazer o seu registro e você não consegue ter as suas licenças para a sua produção. Outra questão que a gente leva em consideração também aqui é a parte inerente à parte de engenharia, com relação aí à qualificação da sua mão de obra. Eu preciso, em cada uma dessas etapas, geralmente quando eu vou lá fazer o registro lá na prefeitura ou na parte de um órgão governamental, preciso ter pessoas aí com um certo conhecimento para futuros esclarecimentos. Então, preciso ter uma boa mão de obra qualificada, que vai escrever o projeto de acordo com as necessidades do cliente e do meu e dos meus órgãos regulamentadores para que eu consiga as minhas licenças. E outra questão, para a maior parte das empresas, elas precisam de certificações, ISO 9000, ISO 9001, questão de qualidade e tudo mais, tal. E eu preciso também dessas plantas, eu preciso de todas essas planilhas aí para que eu consiga essas certificações. Sem isso, eu não consigo. Bom, então, para concluir, a gente percebe que a parte de engenharia e arranjo físico, layout, é um assunto importante também, relacionado ao processo industrial. Ele está mais voltado aqui com o engenheiro de produção, que vai fazer mais essa análise. O engenheiro mecânico, ele vai fazer os cálculos aí de rendimento, de balanço de massa, balanço de energia, relacionados aí com a especificação do equipamento, mas o arranjo, geralmente, quem trabalha em cima é o engenheiro de produção.